Muito bom dia, todas as irmãs, todos os irmãos que nos honram com a presença nessa manhã e aqueles que estão nos vendo em suas casas através da internet. Enviamos um abraço muito fraterno a todos, em nome da diretoria do Lar Espírita União e da Associação de Assistência e Promoção Social Espírita Ari Miles. Todos sejam muito, muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar, como temos feito ultimamente, uma vibração pela paz no mundo. Nos lembrarmos das regiões que estão em conflito, estão em guerras fratricidas, e enviarmos do nosso coração vibrações de muita paz, de harmonia a todos esses povos que estão sofrendo muito mais do que nós. Que sejam abençoados generosamente por Jesus e pelos colaboradores da Seara do Cristo. E que o nosso Brasil também receba essas bênçãos de luz, de paz e de amor. Como pedimos que as recebam cada um de vocês que aqui se encontram, vocês que se encontram nos seus lares, todos possam receber esse apanágio divino, essa iluminação, esse carinho do Cristo Jesus. Pai de amor e bondade, que através de Jesus, o Cristo, enviado até nós, possibilite que nós possamos, mercê do vosso amor e com a ajuda de todos os colaboradores da Seara do Cristo, e nesta casa de Jesus, especialmente, lembramos do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, para que ele, com sua equipe, possa estar nos assistindo, nos orientando, nos fortalecendo, para prosseguirmos na nossa caminhada de aprendizado, de amor, no nosso aprendizado de paz. Hoje teremos, com a graça de Deus, a apresentação do nosso irmão Diego Altenrat, que já nos tem feito algumas exposições, e hoje ele vai entrar no tema, que é um tema que mexe com todos nós, né? Aquela pergunta, por que sofremos? O porquê tem alguém na nossa família, alguém próximo de nós que está sofrendo e nós não entendemos o porquê disso. Hoje ele vai nos ajudar a descobrirmos, não é, Diego? Então, o microfone é seu, Diego. Que seja muito bem-vindo mais uma vez, seja iluminado, intuído na tua fala e que todos nós possamos aurir os ensinamentos, os conhecimentos que o Diego nos trouxer, à luz, é claro, do Evangelho do Cristo e também da doutrina espírita. Bom dia a todos. Uma ótima manhã para todos nós. Agradeço o Sérgio pelas palavras. E antes de iniciar qualquer coisa, essa exposição eu deveria estar sentado aí, como todos vocês, porque acredito que todos que estamos aqui passamos por alguma dificuldade. E o expositor espírita, como o Sérgio muito bem nos disse, ele nada mais é do que um transmissor
das palavras do Cristo ou dos seus ensinamentos da doutrina espírita. Então, é muito interessante isso, porque quem está aqui na frente não é dono da verdade, muito menos alheio aos ensinamentos. Então, isso é importante ficar bem claro, que os ensinamentos de hoje também servem para mim. Este tema não era para ser esse tema, né, Sérgio? Tinha escolhido outro lá nos meses atrás. Mas as dificuldades que a gente vem passando, eu passei, todos vocês vêm passando, o momento atual do Brasil, o momento atual do mundo, me fez refletir sobre esse tema. E eu busquei algumas respostas. É óbvio que a gente já tem um pouco das leituras, mas eu quis me embasar e trazer para vocês um pouco de respostas. Por que está acontecendo tudo isso? Por que a gente está passando por tanta dificuldade, né? O que a doutrina espírita nos traz para compreender e principalmente para consolar nessas questões. Então vamos lá? Voltar essa imagem aqui, muito interessante, pessoal. No final vocês vão compreender um pouquinho, né? Aqui é como nós estamos e aqui é como nós podemos estar, né? Primeiras referências, eu gosto sempre de citar da onde que eu tirei, bem rápido, né? Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, de Allan Kardec, os dois, né, fazem parte das obras básicas do Espiritismo. Nós temos um pouquinho de palavras do EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita. Palestras de Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá e do nosso colega aqui da casa, Wagner Horn, que eu trouxe um pouco, que ele falou a semana passada sobre reencarnação, que condiz muito com o que nós vamos conversar hoje. Alguém aqui não sofre? É difícil, né? Por que será que sofremos? Ou melhor, por que uns sofrem mais do que os outros? Eu garanto que vocês já se perguntaram, poxa, eu batalho tanto, trabalho tanto, né? Corro tanto atrás, e tem gente que parece que a vida inteira faz as coisas erradas e dá tudo certo. Ou então, por que eu me perco tão fácil? Eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Graças a Deus, a doutrina ela me trouxe algumas consolações. Eu quero compartilhar isso com vocês. Primeira coisa que a gente tem que compreender, antes de entrar nesse assunto, é os atributos de Deus, os atributos da divindade. É a primeira coisa. Então vamos conversar sobre ele bem brevemente. Deus é a suprema e soberana inteligência. Se puséssemos num ponto limitado, além daquele, teria alguém mais inteligente que ele. Concorda? Então ele é a suprema inteligência. Deus é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Se fosse ao contrário, alguém o teria criado. E esse seria Deus. Concorda? Deus é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo e tudo estaria ao acaso. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que achamos matéria. Muitos de vocês já devem ter assistido alguns filmes onde Deus aparece com aquela barba, senhor mais de idade, sentado no trono lá, só esperando seus filhos para fazer o julgamento. A doutrina espírita tem uma compreensão diferente. Não imaginemos Deus como um ser material, porque se ele for material, ele vai estar passivo dos mesmos erros e equívocos, vicissitudes que nós temos. Então é um ser imaterial. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante. Muitas doutrinas, religiões, consideram que tenha algo a mesmo nível de Deus. Na doutrina espírita, não. Na doutrina espírita, nós conhecemos-o como um ser superior e tudo abaixo dele foi criação dele mesmo. E agora a principal, que vai ajudar a nos responder. Deus é soberanamente justo e bom. Este atributo nunca pode estar separado, porque se é justo é bom, e se é bom é justo. Não tem como ser uma só das duas coisas.
E aqui eu vou trazer durante a exposição muito sobre esta fala, e vocês vão compreender. Porque se Deus é justo e bom, muitas coisas vão responder. Mas não esqueçamos disso. Nós temos várias citações de doutrinas, filosofias, religiões, que nos trazem conhecimento do céu e do inferno. Correto? Será que existe o inferno eterno mesmo? Será que alguém que comete suicídio ou que faz um homicídio está fadado a viver eternamente no inferno? Eu já me fiz essas perguntas porque eu imagino uma mãe que faz tudo certinho, a vida inteira, mas seu filho se perde. No momento de deslize, devido às drogas ou a outra perdição, ele numa briga acaba matando alguém, ou até mesmo morrendo devido àquelas brigas. Em alguns conceitos, esse senhor ou essa senhora vai para o inferno eterno. E essa mãe, quando ela desencarnar, ela vai para o céu. Que tipo de céu é esse em que você tem a felicidade plena? Ou como que ela pode ser feliz plenamente sabendo que o seu filho está no inferno? Já pararam para pensar? Como que uma mãe vai ser feliz no céu e o filho tendo o filho no inferno? Eterno, como é defendido em alguns casos. Então, fica um pouco difícil esse conceito. Não sei se vocês concordam comigo. Nós somos todos filhos de Deus. Como pais, às vezes a gente corrige um filho. E depois, logo depois, dá mais uma chance para ele. Deus, que é tudo isso daqui que eu falei para vocês agora, não dá oportunidade para o seu filho? Será? Independente do erro, Deus dá sim oportunidades a todos os seus filhos. Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas seriam desgarradas, esquecidas. E isso é importante a gente compreender, porque não tem como nós ficarmos com esse conceito de céu ou inferno eterno. Se Deus é justo e bom, Ele vai dar mais uma oportunidade para nós. Só que como que são feitas essas oportunidades? É aí que entra o X da questão. Para continuar o pensamento, precisamos esquecer essa crença de inferno eterno ou céu eterno. Porque senão nós não vamos conseguir compreender o que está acontecendo conosco, ou o que está acontecendo no mundo. Não tem como. E vocês já vão verificar por quê. Olhem essas imagens. Nós somos seres, na doutrina espírita, acreditamos que nós somos seres espirituais, imortais, que estamos sempre evoluindo. Mas como é essa evolução? Será que ela é assim? Numa escada? Onde eu consigo ver, hoje eu sou nível 1, amanhã eu sou nível 2. Opa! Agora eu já não sou mais um espírito nível 4, eu sou um nível 5. Não. Não existem limitações na nossa evolução. Na nossa evolução, partimos simples e ignorantes e lá, daqui bilhões de anos, seremos seres evoluídos ou puros, como é Jesus Cristo. Quem sabe um dia cheguemos lá? Vamos chegar lá, mas quando? Vai depender muito de nós. Na doutrina espírita, nós defendemos que a evolução é assim, é uma rampa, como nos traz Jorge Elahá, expositor espírita, onde vamos galgando sem limitações, subindo aos pouquinhos, nunca parados, às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar. E também é importante esse conceito, porque depois vocês vão verificar que às vezes alguns estão aqui na rampa, às vezes outros estão lá. Mas nós também, mesmo estando aqui, nós já tivemos aqui no começo da rampa. Isso nos ajuda muito quando olhamos o que está acontecendo hoje lá fora. Trazendo um pouquinho para a reflexão, sem julgamento,
que Putin está fazendo hoje, será que já não fizemos alguns milênios de anos atrás? Dentro do conceito da doutrina espírita, nós temos outras vidas. Será que já não cometemos equívocos parecidos? Muito provavelmente, muitos de nós estávamos na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Será que não pegamos em armas para matar? Estávamos nas cruzadas, estávamos na Inquisição, pior de tudo que já aconteceu. Estávamos no tempo de Moisés, provavelmente, onde era olho por olho e dente por dente. Se nós lembrarmos que nessa rampa já tivemos em vários lugares, nós vamos parar de julgar as pessoas. Porque o outro é nós antes. Então nós já fomos isso. Fica mais fácil compreender a nossa evolução quando olhamos para essa rampa. A escada também simboliza bem, mas os degraus são limitados. E não existe isso. Não existe hoje eu passei de nível. Né? A gente vai evoluindo aos pouquinhos, intelectualmente e moralmente. Esquecendo este conceito de céu e inferno eterno, nós nos deparamos com a imortalidade da alma. Partindo do princípio que somos espíritos habitando corpos e que ora estamos em uma existência, ora em outra, fica mais fácil compreender algumas coisas. A reencarnação é um instrumento da bondade divina. Por que isso? Porque se nós estávamos lá atrás e erramos, como que nós reparamos o nosso erro? Se não tivermos uma nova oportunidade. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Para quem não tem filho, de repente com os amigos, esposa, ou é tudo ao ferro e fogo, errou uma vez ou errou um erro grave, a gente nunca perdoa. Todos nós já vivemos muitas existências. Ora fomos vilões, ora fomos mocinhos na novela da vida. Então a gente, partindo desse princípio, a gente tira a nossa bengala espiritual, né? Que a gente, aquela muleta que a gente segura, de que somos sempre vítimas. E é importante a gente sair dessa questão de vítima, porque a gente vai compreender que muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia, talvez todas, são frutos de nossas decisões, de agora ou de antes. Cada um de nós está em uma parte da rampa da evolução. Deus nos cria no mesmo estágio. Todos nós somos criados simples e ignorantes. A mensagem do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, é para os espíritos, mas não somente para os espíritas, é para todos os encarnados e desencarnados. A mensagem de consolação de que nós erramos, mas vamos ter sempre uma nova oportunidade. Esta mensagem que o Espiritismo nos traz, que nós temos acesso por meio de exposições e dos livros que estão ali, ela nos faz compreender um pouquinho a dor. Mas a sua função nunca é de tirar a dor. A dor tem uma finalidade. A dor, o sofrimento, ela tem uma função na nossa vida. Qual é a causa? O Espiritismo nos faz pensar sobre esta causa, nos faz refletir. O conhecimento espírita alivia o desespero, a loucura, mas nunca tira esta função da dor. Isso que é importante. Eu me lembro de uma fala do Chico Xavier. Ele atendia as mães, e uma mãe chegou para ele e disse assim: Chico, isso no meio de uma exposição com um monte de gente, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu perdi meus 2 filhos, era tudo que eu tinha. A doutrina espírita traz muitas informações sobre o que aconteceu, mas vocês sabem o que o Chico fez? Chico abraçou essa mulher e chorou junto com ela.
No momento de dor que a gente passa, no momento de dificuldade em nossa casa ou em nossa vida, é isso que o Espiritismo nos traz, um consolo, um ombro amigo. O conhecimento nunca é para os momentos de dor. É importante isso, porque deve ter muitos aqui que cometeu o equívoco que eu cometi, de tentar por várias vezes trazer os ensinamentos nas dificuldades. Não. Ele poderia ter falado para essa senhora: você muito provavelmente perdeu esses filhos porque no seu planejamento reencarnatório você optou por essa dor, você quis passar por isso. Mas ele não fez isso. Isso era para depois. Na hora da dificuldade, ele só abraçou e chorou junto com ela. E ela disse que nunca teve um consolo tão grande quanto esse. Nós aprendemos que nos nossos erros, quando cometemos nossos erros, nós fomos desde pequenos criados em algumas religiões, eu não estou criticando, eu trago como exemplo aos que já são mais próximos de mim e sabem que eu defendo a causa de que todas as religiões são importantes. Porque cada um de nós está naquela rampa lá. Então tem religião para todos os níveis de rampa. Então é por isso que existem várias religiões. Então você nunca pode ultrapassar a pegar o espiritismo e levar lá, de repente, uma região que não conhece, não tem conhecimento algum, que não vai ter finalidade nenhuma. Mas, voltando ao assunto que eu falei, a gente traz do nosso dia a dia algum conceito de que erramos e basta pedir perdão, rezamos lá 150 Pai Nosso e está tudo certo. O Espiritismo nos traz uma coisa diferente. Primeiro, precisamos compreender os nossos equívocos, mas depois tem que reparar. Porque se não for assim, Deus não é justo e bom. Vocês lembram da frase? Porque se ele fazer com uns e não fazer com outros, ele deixa de ser justo e bom. Então, todos os nossos equívocos de todas as nossas vidas e dessa terão que ser reparados. Do menor ao maior. Porque senão Deus não é justo e bom. Não tem como. Mas o que tem que ficar bem claro é uma coisa. Não existe uma matemática exata para essas reparações. Nós já ouvimos, eu já ouvi, se matou de tiro, vai morrer de tiro. Tem defensores dessa causa. Mas Jorge Elahá também traz uma definição muito bacana sobre isso, que não precisa ser necessariamente assim. Nós temos uma lei que está desde a época de Moisés, que se diz honrar pai e mãe, certo? A doutrina espírita também defende isso. Vamos supor que eu pegue lá, sem necessidade alguma, vou me livrar dos meus pais na velhice e coloco no asilo. É um equívoco. Como que vai ser reparado isso? Primeiro a pessoa vai ter que perceber esse equívoco. Estou só trazendo um exemplo para vocês. Seja em vida ou seja desencarnado, uma hora vai ter que perceber esse equívoco. Percebeu? Aí, como vamos reparar esse equívoco? Será que eu preciso vir na outra vida e ser colocado num asilo? Não precisa. Esse caso que eu estou trazendo para vocês, ele está dentro de uma obra que o Jorge trouxe, eu não anotei, um romance espírita, onde a pessoa optou por vir cuidador de espírito, cuidador de doente. Então ele foi automaticamente levado nas circunstâncias e o seu trabalho era cuidar de pessoas acamadas, cuidar de pessoas, de repente, com um temperamento um pouco mais difícil, né? Então, olha o modelo que Deus nos dá de reparar os nossos equívocos. Sempre Ele nos dá oportunidade. É óbvio que eu cometo um assassino, percebo o meu equívoco no mundo espiritual, volto para cá e não tento de nenhuma maneira reparar esse erro, o que vai acontecer? O imã da lei de causa e efeito vai nos atrair para um assalto a banco e eu provavelmente vou ser atirado ou receber um tiro ao qual eu vou morrer. Aí se cumpre a reparação de uma maneira que Deus não gosta. Mas, primeiro, sempre Ele nos tenta pelo amor.
depois, se não dá, pela dor. É por isso que a gente precisa compreender isso, fica mais fácil. Deus sempre tenta nos ajudar de uma maneira serena e tranquila no formato do amor. E Ele nunca desiste de nós. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas tem vários. O livro Ação-Reação, que o Sérgio fez uma exposição esses dias, de André Luiz, tem vários relatos com relação a isso, né? O que é essa lei que não permite que nenhum equívoco nosso nos deixe passar batido? Agora tem uma coisa que é muito importante vocês ficarem cientes. Se nenhum equívoco passa batido, nenhuma atitude boa também deixa de passar. E quando nós nos dispomos a praticar o bem, a caridade, a auxiliar o próximo, essa lei de causa e efeito que vem bater a nossa porta, ela fala assim, vou esperar um pouquinho. Às vezes eu nem volto. Aí ela esquece. Porque todos os nossos equívocos são lembrados, assim como todas as nossas atitudes em prol do bem também são lembrados. E na contabilidade da vida, porque tem vários autores que trazem como a contabilidade, né, as coisas boas e as coisas ruins, uma vão auxiliando a outra e assim a gente vai evoluindo. Então, por isso que Jesus nos convida a auxiliar o próximo. Um vídeo bem breve, de 2 minutos, talvez vai ajudar muito no que nós vamos conversar agora. Talvez não, certeza. Acho que está sem volume. Ah, não, está sim. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto. Apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação. Comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. É um pouco vulgar, de repente, o formato, mas é só para a gente compreender que nós somos espíritos habitando corpos. E que esse espírito já teve várias e outras existências. E aí, por isso que eu coloquei o vídeo, porque a gente vai falar das causas anteriores das aflições. Primeiro das anteriores e depois das causas atuais. Porque a doutrina espírita nos diz que o sofrimento que vocês, que eu, estamos vivenciando, eles têm 3 causas. A primeira nós não vamos comentar muito, porque foge da nossa realidade, que é os sofrimentos que os missionários pedem. Alguém aqui já escutou a história do Chico Xavier, que tinha um monte de doença, ele tinha um problema no olho, né? E um dia comentaram com ele: Chico, você tem o Emmanuel aí do teu lado, por que você não pede para ele curar teu problema na visão?
o Chico Xavier disse: esse problema na visão me faz eu reparar e perceber todos os dias que eu tenho que cuidar daquilo que eu estou enxergando ao meu redor. E eu, muito provavelmente, eu suponho que ele não deva estar colhendo equívocos da vida passada, e sim ele pediu isso como provas no processo que ele estava vivenciando. É um missionário, talvez o maior brasileiro que nós temos como encarnado. Mas, aqui, como eu comentei antes, não existe uma regra matemática. Mas aqui nós temos alguns exemplos de algumas coisas que nos acometem que podem ser, como eu sempre ressalto, não é exatamente, mas podem ser oriundas de outras vidas. Perdas de entes queridos, acidentes inexplicáveis, reveses de fortuna, né? Tipo, tá lá no alto, de repente cai. Enfermidades nos nascimentos. Voltando àquela primeira tema que a gente comentou no começo, como que pode uma criança de 2 anos, que passar por mais de 10 cirurgias, daqui a pouco desencarna, ser julgada por uma única existência? Tem como Deus ser justo e bom com essa criança, e daí, digamos assim, não, mas ela viveu só uma existência, é isso e pronto, e acabou. Será que tem como isso ser explicado na justiça divina se não aceitarmos a reencarnação? Tem alguns que defendem que isso é uma prova que o espírito, a pessoa está passando, é uma vida só. Mas eu vou fazer, você vai ter que sofrer bastante. Mas lá no céu vai ter uva, vai ter a harpa, vai ficar eternamente lá, depois você vai viver tranquilinho lá no céu. Só que daí qual é o peso? Uns sofrem mais que os outros. A gente vai assistir o mesmo teatro. E daí um paga um preço, o outro paga outro? Cadê a justiça divina? Concordam comigo? Mas é passando pelo sofrimento que ele vai aprendendo. Mas cadê a justiça divina, onde uns sofrem mais que os outros? Então, não tem como a gente não aceitar o processo reencarnatório e continuar achando essa questão, ou Deus é justo e bom, ou não existe reencarnação. As duas coisas têm que estar juntas, não tem com uma só ser diferenciada. Deus não seria perfeito, justo e bom. A maioria das expiações e dificuldades que passamos, que são resgates de outra vida, são escolhidas por nós mesmos no planejamento reencarnatório. Aquilo que eu comentei da mãe, né? Então, a gente lá no mundo espiritual, muitas vezes a gente pede algumas situações. Às vezes pede até demais, né, Sérgio? Tem alguns livros que a gente lê, o cara está lá no mundo espiritual e pede para vir para cá. Não, eu quero isso, quero pagar todas as minhas dívidas de uma vez só. Quero pagar todos os boletos de uma vez só. Geralmente nós somos assim. Porque daí quando a gente está no mundo espiritual, a gente se depara, meu Deus, como que eu não percebi isso? Como que eu fiz isso? Não, tem que resolver. Algumas coisas também são impostas. Tipo, não, eu não quero melhorar nisso, beleza. Daí na próxima encarnação, não quero. Chega um momento que Deus fala assim, não tem o que fazer, filho, vamos lá, vamos aprender. Não tem como você vir para esse mundo sempre rei, sempre bom de grana, né? Sempre, tem acesso também ao outro lado para você resgatar essa parte da humildade. Mas, segundo os estudiosos, a maioria, acho que não está conectado, a maioria das nossas causas são desta vida. A maioria dos nossos resgates são desta vida. A maioria dos nossos problemas que nós estamos sentindo, das dores, são equívocos desta vida. Só que antes da gente comentar um pouquinho sobre esse assunto, vocês já pararam para pensar, se nós lembrássemos das vidas passadas, tá lá o pai e a mãe, né, de repente comentando, meu Deus do céu, esse filho às vezes não dá certo, né, não isso, não aquilo, ou o contrário, né, como eu me dou bem com esse filho e tal. Daqui a pouco, eles têm acesso. Mas esse daqui era aquele meu inimigo na outra vida. Será que o comportamento em família vai ser a mesma coisa?
Será que se eu tiver acesso ao meu algoz, souber o que ele me fez, eu vou conseguir perdoá-lo? Ou eu vou conseguir ter uma familiaridade com ele? Porque geralmente os nossos algozes vêm dentro da nossa família. Geralmente. Sempre lembremos que não existe regra exata para o processo reencarnatório. Mas aí explica muito algumas situações que a gente se pergunta por que eu tenho alguns parentes que eu não gosto, ou de repente por que eu tenho alguma afinidade diferente com um filho ou com outro. Não é que o amor é diferente, mas são processos que já vêm de outras vidas. Isso se chama afinidade. E isso é muito natural, muito normal. Eu sei que muitos não se perdoam, de repente, eu gosto mais de um amigo do que gosto do outro, eu queria gostar do meu irmão como eu gosto da minha irmã. Só que nem sempre ele foi teu irmão, às vezes ele foi outras questões. O mundo espiritual, a gente sempre está reencarnando, vivendo, morrendo e assim vai indo, evoluindo, é aquela rampa. Se fizermos uma análise com cautela, algumas nossas dificuldades do dia, veremos que a maioria delas são consequência dessas atitudes procedentes do nosso caráter. Quem aqui já não fez esse exame de consciência ao deitar? Se eu tivesse feito diferente, meu Deus, não estaria passando por isso. Exemplos de batida de carro, filho que só trazem transtornos, doenças cotidianas. A maioria das doenças que nós temos são problemas que a gente acaba colhendo de situações dessa vida. Nem todas são de outras. Eu, por estar na área da saúde, sempre me pergunto, por que essa dor nas pernas? De onde que vem isso? E eu fui pesquisar sobre a gastrite. Né? Qual é a origem da gastrite? Eu sofro de gastrite. Qual é a origem dessa dor no estômago? Como vem de omeprazol? Acho que todo mundo aqui toma omeprazol, ou se nunca tomou, um dia vai tomar, né, Sérgio? É difícil quem nunca tomou omeprazol. Como vende, pessoal? Aí eu fui me perguntar qual é a origem espiritual, já que nós sabemos como espíritas que a origem da maioria das doenças é do espírito e não do corpo. Quando chega até o corpo, é sinal de que está se curando. Não é o contrário. Né? Quando o estômago dói, é porque a região do estômago está se melhorando. Mas e qual que é a origem? E aí eu verifiquei com alguns estudos dentro da AME, que é a Associação de Médicos Espíritas, que a origem da maioria das gastrites nossas são de processos que nós não falamos, coisas que nós seguramos, momentos que a gente não conversa, não fala e segura, vê aquela situação, não vou falar, não vou conversar, não vou me abrir. Aquela raiva que vem do oponente e a gente vai segurando. Essa energia vai se condensando e prejudicando as paredes estomacais. Né? Então, por isso que alguns médicos não compreendem como que em 6 meses se cura a gastrite e daqui a pouco está de novo. Né? Porque o processo continua, a pessoa não aprendeu com a doença. A doença vem para ensinar algo e a gente não aprende. Eu sei por mim, pessoal, tomo omeprazol até hoje. Quantos de nós se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mal proceder ou por não termos sabido limitar nossos desejos? Quantas brigas e discussões poderiam ser evitadas com um pouquinho de moderação e empatia? Quantas doenças decorrem da falta de cuidado na alimentação, indisponibilidade de tempo para cuidar do nosso corpo e da nossa alma? Quantos pais são infelizes ao ver seus filhos com atitudes equivocadas quando adulto, mas na hora que era para combater os princípios e as más tendências, não combateram? Se soubéssemos a responsabilidade que assumimos quando falamos assim, vai ser meu filho. Se soubéssemos. Vamos interrogar a nossa consciência. Remontar passo a passo a origem dos males. E eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente vai dizer a nós mesmos, se eu tivesse deixado de fazer algo, talvez não estivesse passando por isso. As leis humanas punem erros e equívocos nossos que causam prejuízo ao outro ou à sociedade. Mas alguém aqui já viu
a polícia indo lá no hospital prender alguém por tentativa de suicídio? Alguém aqui já viu ser enquadrado na lei por estar chorando, triste, se causando mal ao seu próprio corpo? Não, as leis humanas punem somente quando a gente faz os equívocos ao outro, à sociedade. Mas Deus, que tudo vê ao nosso redor, Ele quer que nós resolvamos esse delito que temos conosco. Esses equívocos que cometemos a nós mesmos, muitas vezes, na dificuldade. Então, é importante a gente ter isso em mente, que Deus não pune ninguém. Na época de Moisés era falado, né, que Deus punia, era olho por olho, dente por dente e assim por diante, né? Mas você imagine como nós éramos há 6.000 anos atrás, de 4 a 6.000 anos atrás, né, naquela época. Será que dava para falar desse jeito que eu estou falando aqui para vocês? Ninguém estaria sentado aí. Esse louco. Não sabe nem o que fala. Por quê? Porque cada processo de evolução daquela rampa que eu mostrei para vocês tem que ter um modelo de atitude e de religiosidade. Então, Moisés precisou mostrar um Deus rude, bravo. Ou você faz, ou depois a tua plantação lá vai pegar fogo. Então faz. Era mais ou menos assim. Tudo o que passamos serve para o nosso progresso. Deus não pune, é somente a lei de causa e efeito que nós já conversamos. Ela que vem colher, porque a plantação é opcional. Nós podemos plantar o que nós quisermos, mas a colheita vem sempre. E ela sempre vai, a colheita vem sempre, não tem como eu plantar feijão e colher milho. Então as minhas atitudes que eu fiz antes ou nessa vida, eu vou colher aquilo com relação que eu sempre plantei. Mas por que pela dor? Não tem outro jeito de evoluir? Deus manda muitas pessoas, espíritos, tentar nos ajudar, com vídeos, com livros, amigos que vêm e nos acalentam, não faça isso. O pai e a mãe que vêm, não faça isso. Mas o que a gente faz? Prefere a dor. A gente, coloco junto. A gente prefere a dor, então por isso que às vezes a gente acaba esquecendo que, poxa, mas aquele dia alguém tentou me alertar sobre isso. Nada nos impulsiona naquela rampa mais do que a dor, vocês sabiam disso? Ou alguém aqui, eu não vim pelo menos, mas alguém aqui de vocês estava em casa lá de boa, assim, mas como eu estou bem, vou lá na doutrina espírita, vou ver a palestra, pelo menos a primeira vez, né? Vou ver as palavras do pessoal que tem lá. Geralmente a gente procura auxílio das religiões, seja qual for, ou auxílio de um amigo, ou auxílio de alguém, qualquer tipo de auxílio, quando a gente está com dificuldade. Então, olha a importância que a dor tem. Será que se Deus tirasse a dor, a gente estaria evoluindo? É muito fácil. Não sofra, meu filho, vem cá. É aquele pai que fala assim, não vai tomar essa injeção não, filho. Isso vai doer teu braço. Daí depois o filho morre de tuberculose ou de outra intenção. Então, que tipo de amor é esse? Então, o amor de Deus é diferente. A dor que nós estamos sentindo, o sofrimento que nós passamos, é um empurrãozinho para nós evoluirmos naquela rampa. Porque quando, agora é por mim, né? Quando a água bate na bunda, a gente vai tentar procurar a solução. E eu encontrei a doutrina espírita num momento de dificuldade grande de depressão. Pré-depressão, não tão grande. Mas a hora que você está deitado na cama lá de boa, e alguma coisa sobe em você, você quer entender o que está acontecendo? Muitos acho que já se passaram por esse problema, né? De sonhos diferentes, de situações, né? Então a gente procura sempre o auxílio. Para finalizar, aqui tem uma frasezinha bem bacana, já vou falar para finalizar, a gente vai falar da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos diz sobre isso? O que ela pode nos ajudar?
Mas olhem essa imagem. Essa aqui somos nós, cabeça baixa. Mas Deus nos diz que nós temos uma força dentro de nós que nem nós mesmos sabemos. Porque nunca o fardo é desproporcional à nossa força. Jesus não disse isso? Então, se nós estamos sofrendo, o peso é sempre proporcional à nossa força. Se nós estamos passando por dificuldades, se nós encontrarmos a palavra de Jesus, nós com certeza vamos encontrar a saída. Para finalizar, a maioria dos problemas, depressão, suicídio, problemas políticos, problemas econômicos, relacionamento que não dá certo, alguém já teve aí? Não. Difícil, né? Nunca teve. São causados por uma mentira que inventaram para nós. Que nascemos no ventre e morremos no túmulo. Por que mentira? Porque vocês concordaram comigo que se Deus é justo e bom, tem que ter reencarnação, certo? Então, nós nascemos e vivenciamos, 90% do planeta hoje vivencia essa mentira de que nascemos no ventre e morremos no túmulo. E daí, a perspectiva de melhorar, evoluir com um fim fica praticamente impossível. Por que eu vou melhorar se depois eu morro e acabou tudo? Para que eu vou ser uma pessoa boa? Aí a gente entra no Facebook, no Instagram, começa a vivenciar um mundo, tudo certinho, né? Todo mundo bonito, usando os filtros lá nas fotos, casa nova, todo mundo tem casa bonita, a casa nunca está suja, mal arrumada, né? Todo mundo só posta foto certinho. Então a gente acaba vivenciando um mundo que não existe. Um mundo que não existe. As redes sociais são muito boas, inclusive eu ajudo a rede social aqui do Lar Espírita, tentando levar o algo bom. Mas a maioria do que tem na rede social hoje é coisa que nos mostra um mundo que não existe. É por isso que nós ficamos ansiosos por querer ficar rico, virar youtuber, queremos um trabalho milionário, como aqueles caras que ficam postando lá com aqueles carrões, uma saúde que todo mundo... Por que eu sofro de doença? Porque eu olho no Facebook e está todo mundo bem. Aí eu fico ansioso. Aí eu começo a tomar medicamento controlado. Tudo por causa dessa mentira de que nascemos no ventre e morremos no túmulo. O mundo material é provisório. Então, se nós perdermos isso, a gente fala, poxa, mas o mundo é espiritual. Então vamos aproveitar essas cadeiras, essas casas, esses carros, esse trabalho que Deus está nos emprestando, porque depois nós vamos ter que devolver. Alguém aqui vai levar alguma coisa? Não vai conseguir levar. Então vamos aproveitar provisoriamente para depois voltar para lá, diferentes, melhores. Mas esqueçamos essa mentira, que nós vamos ser muito menos ansiosos. Nós vamos ser mais tranquilos. Olhemos as redes sociais, a televisão, como algo que venha nos ajudar, mas não vamos querer viver esse mundo que não existe. Esse mundo certinho, bonitinho. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não esqueçamos disso. Não é um mundo de felicidade plena, como nos trouxe Pedro esses dias, numa exposição. É um mundo onde a gente vem reparar os nossos equívocos, tem uma felicidade momentânea, daqui a pouco repara outro equívoco, aí vem uma felicidade, porque depois da tormenta vem sempre a bonança. Mas depois da bonança vem a tormenta. Não é um mundo feliz pleno. No nível de 1 a 5, nós estamos do 2 passando para o 3. Então nós não vamos encontrar a felicidade plena. Esqueçam o que vocês veem na rede social. O que essa dor quer nos dizer? Divaldo Franco foi orientado por Joana de Ângeles, estava com uma dor no peito. O que essa dor quer nos dizer? Ela sempre quer nos dizer alguma coisa, a gente tem que compreender. O verdadeiro amor de Deus não consiste em passar a mão na cabeça, nos abster da dor, do sofrimento, por pena. Não. Kardec nos diz que devemos encarar a dor como se fosse uma dívida gigantesca com um credor,
onde o cara fala assim, está me devendo 5 milhões, mas me dá 1 milhão e está tudo certo. Essa é a dor, que vem momentaneamente resgatar um débito, que é muito maior. O problema maior é quando a gente não aceita e fica bravo com Deus. Aí o que acontece? Gera outro débito. Então vamos nos resignar. A doutrina espírita está aí para nos auxiliar. Outras doutrinas fazem isso muito bem. Vamos nos resignar, adaptar-se ao erro e continuar nossa senda da evolução. Se olharmos a nossa vida do berço ao túmulo, conseguiremos ver a causa de algumas aflições. A maioria delas. Mas se olharmos de cima, no infinito de cá, no infinito de lá, a gente vai ver que todas elas têm uma causa. E nós nunca somos injustiçados. Nunca. É uma injustiça o que vocês estão passando, o que nós estamos passando. Muitas vezes. Mas nós não somos injustiçados. Isso quem falou foi Haroldo, é uma frase muito forte. E eu queria deixar aqui uma mensagem de alguém que veio há 2000 anos atrás e falou sobre o sofrimento que nós estamos passando hoje. Sofreu um pouquinho, né? Na cruz, foi perseguido, foi traído pelo seu melhor amigo não, um dos seus amigos. Passou por todas as dificuldades que nós estamos passando hoje. Se não passou, passou por muitas, talvez muito maiores do que a nossa. E ele nos traz isso. Levem para vocês essa frase, porque para mim é muito importante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. E o reino dos céus está se aproximando. Nós estamos chegando praticamente, olhando para fora, no fundo do poço, que Jesus falou que a gente iria chegar. Mas daí a gente vai começar a subir. Então olhemos para Jesus, para qualquer tipo de outra doutrina que nos traga felicidade, que nos traga paz e bem. Mas não esqueçamos que tudo o que estamos passando hoje vai passar. Vai chegar um momento da nossa redenção, da nossa felicidade. E assim eu gostaria de finalizar com essa mensagem desse cara maravilhoso que com certeza pode ajudá-los nos momentos de dificuldade. Se apeguem a ele, que tudo vai passar. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos e obrigado pela paciência de ouvir.